Então, pessoal, olha só. Na questão 1 do nosso exercício aqui do livro, deixa eu tentar focar aqui. Ele diz que a gente tem que observar que os números têm 4 funções importantes, né? Então, vamos aqui colocar aqui. Quais são as funções importantes? É codificar, medir, contar e ordenar. Essas são as funções importantes dos nossos números. Então, o que acontece? O que seria utilizado para medir, certo? Para medir, para contar, para ordenar ou codificar. Vamos pegar aqui os números que foram dados na questão, certo? Os números que foram dados na questão. Em uma partida que durou 170 minutos. Então, 170 o quê? Minutos. A dinamarquesa Caroline Wozniak, de 27 anos. Quantos anos a menina tinha? 27 anos. Né? 27 anos. Venceu a romena Simona Halep e conquistou o Aberto da Austrália. O primeiro troféu da Grand Slam de sua carreira. Com essa vitória, a tenista se tornou a número 1 do mundo. Pronto. Agora vamos pensar aqui um pouquinho. Quando você fala em contar, nós vamos ter que perguntar quantos. Quantos o quê? Anos. Então, os 27 aqui seria o quê? 27 serviria para contar a quantidade de anos que a tenista tinha. Os 170 minutos, certo? Quando fala em minutos, nós estamos falando em unidade de medida, medida de tempo, tá? Então, 170 minutos. Aqui ele estava fazendo o que aqui, esse número? Medindo, ó. 170 minutos. Estava medindo, certo? Os números ordinais começa primeiro, segundo, terceiro, quarto e aí se vai. Então, o primeiro troféu, ó, ordenar, era um ordinal. O número primeiro servia para ordenar. E sobrou quem? Número 1, certo? Para codificar, dar um código, tá? Então a resposta seria assim, ó, 1 serve para codificar, 170 serve para medir, porque estamos falando de minutos, medir o tempo, certo? Contar seria o 27, porque está contando a quantidade de anos, e ordenando seria o primeiro, ou segundo, ou terceiro, fosse o caso da questão da menina lá. Ok? Aí, olhando aqui, nós temos o 1, que é codificar, o 170, medir, o primeiro, ordenar, e o 27, contar. A segunda questão dizia o seguinte: escreva 3 situações do dia a dia em que você utiliza números. Vamos aqui descrever onde é que nós utilizamos números, ó. Nós utilizamos números para medir alguma coisa, certo? Então, se alguém te perguntar qual a sua altura, qual a sua altura,
Se você responder 1,5 metro, você está usando número. Se alguém perguntar quantos anos você tem, e você responder que é 10, você está usando o número. Se alguém perguntar se você chegou primeiro que alguém, você está usando o número primeiro para ordenar, né? Dar uma ordem de quem chegou primeiro e quem chegou depois. Certo? Então, observa só. Você utiliza números em várias coisas. Quando você anda, né? Quando você fala, quando respira, quando você tem que se deslocar da sua casa para outro canto. Então, em todos esses sistemas aqui, você usa números para fazer as suas tarefas diárias, ok? Vamos aqui, ó. Observa só. Nós temos aqui o número 1 em romanos, certo? Quando eu quero formar o 2, eu junto o 2, ó. 1 mais 1, que dá 2. O 3 é 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Mas e o 4? Será 1, 1, 1 e 1? Na verdade, não. Em Romanos, a quantidade 5 é representada pela letra V, certo? O V é 5. Então, quando eu quero representar o 4, eu tenho que colocar 5 menos 1. Então, fica 1, né, para tirar de 5, que é igual a 4. Aí tem o 5, e aí já viu, o 6 é 5 mais 1. O 7 é 5 mais 2. O 8 é 5 mais 3. O 9, bom, o 9 é o seguinte. O 10 é representado pela letra X. Se o 4, aliás, se o 5 era representado pela letra V e o 4 era representado por V menos 1, aqui ó, por 1V, né, IV. Então o que acontece? Se IV era 4, IV era 5, X sendo 10, o 9 só pode ser X. Certo? E X. E o X sozinho 10. E aí vem, né? Ó, o 20, o 30, né? Aí, quem é que representa 50? Gente, o 50 é representado pela letra L. Se 4 é representado por IV, e o V representa 5, então ficou 5 menos 1. Se 9, né, se o 10 é representado por X e 9 é representado por IX, e se o L representa 50, qual seria o número 40? X, L. Ou seja, L menos X. Certo? Então, XL é igual a 40. O L igual a 50. O XXX, 30. O XX, 20. E o X, 10. Tá? Daí você já viu. 60 seria LX, aí LXX, LXXX,
certo? 100. 100 é representado pela letra C. Quanto seria 90? Seria X, C, certo? Seria 90, C seria 100, aqui 80, aqui 70 e aqui 60. Beleza. Agora vamos para o próximo número, tá? Nós vamos aqui observar o seguinte, ó. Observa o seguinte. Se 100 é representado pela letra C, então 200 é representado por 2C. 3C, né? 4C seria 400? Não. Por quê? Porque 500 é representado pela letra D. Vamos de novo para a regra. Se 4 é representado por 1, que representa aqui o número 1, né, o I, e o V que representa o 5, sendo que 5 menos 1 dá 4. Se X representa 10 e 9 é representado por X, né, depois do 1, ou seja, 1 e X, ou seja, 10 menos 1, que dá 9, né? E dx era 10. Se L representava 50, XL representava 40. Se C representava 100 e XC representava 90, então D representando 500, qual o número que representa 400? CD, ou seja, 500 menos 100, que é 400. E aqui seria 500, tá bom? Agora vamos para o próximo. E 1000? 1000 é representado pela letra M, certo? A letra M representa o número 1000. Então, como é que nós iríamos representar o número 900? Exatamente. M menos C. Ou seja, 1000 menos 100, 900. Observa o seguinte. Se 100 é representado pela letra C, então 200 é representado por 2C. Aí 3C, né? 4C seria 400? Não. Por quê? Porque 500 é representado pela letra D. Vamos de novo para a regra. Se 4 é representado por 1, que representa aqui o número 1, né, o I, e o V que representa o 5, sendo que 5 menos 1 dá 4. Se X representa 10 e 9 é representado por X, né, depois do 1, ou seja, 1 e X, ou seja, 10 menos 1, que dá 9, né? E dx era 10. Se L representava 50, XL representava 40. Se C representava 100 e XC representava 90, então D representando 500, qual o número que representa 400? CD, ou seja, 500 menos 100, que é 400. E aqui ser 500, tá bom? Agora vamos para o próximo. E 1000? 1000 é representado pela letra M, certo? A letra M representa o número 1000. Então, como é que nós iríamos representar o número 900? Exatamente. M menos C.
ou seja, 1000 menos 100, 900.